Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do TJD do dia 19 de fevereiro de 2024. Inicialmente, eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Júlio, que hoje nos auxilia na primeira comissão. Temos aqui um pedido de preferência, então eu vou passar a palavra para o Dr. Felipe, relator do processo de número 45 de 2024. Dr. Felipe, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Acho que é a minha primeira sessão do ano, então feliz ano novo, bem atrasado. Tenho certeza que a gente vai ter um ano profícuo aí pela frente. Processo 45 de 2024, partida Desportivo Brasil contra São Caetano, em que é denunciado o senhor Diogo Leandro de Lima Ferreira, atleta do São Caetano, no artigo 254A do CBJD. Consta do relato do árbitro que o senhor Diego foi expulso com cartão vermelho direto por desferir um soco na região da cabeça de seu adversário de número 18, o senhor Arthur Padilha Machado, após uma disputa de bola e com a bola em jogo. Forma ainda que o jogador atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu no campo de jogo. Constando no relato da súmula da partida, o relato de que o atleta era denunciado, enfim, o que já foi narrado aqui, foi expulso por essa questão do soco. Deixa eu só ver se não constou antecedentes do denunciado. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. O advogado de São Caetano está presente. O senhor juntou uma petição também? E o senhor vai fazer a sustentação oral? Tá. O senhor tem alguma prova a produzir? De vídeo? Tá. Pois não. Tá, eu vou pedir para rodar em vídeo, eu vou pedir para o senhor nos auxiliar aqui com as imagens, quem está na jogada, quem não está. É o atleta, o depoimento pessoal do atleta também, né? Então vamos primeiro ao vídeo. Se o senhor puder nos auxiliar, aí o São Caetano de azul, não é isso? Tá. Essa jogada da expulsão, eu vou pedir novamente para o João passar para nós aí. É essa jogada que o senhor queria. Tá. Tá. E aí houve a expulsão direto na. Perfeito. Mais uma vez, por favor. Ele é o 3, né? Satisfeito? Doutor Felipe? Satisfeito? Doutor Júlio? Satisfeito? Então tá bom. Então vamos ouvir o atleta. Doutor, qual é a sua graça? Doutor, sua graça. Eduardo Batista Nicolau. Tá bom, só para eu colocar o senhor aqui como. O Diego, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no tribunal. Eu vou pedir que, inicialmente, o senhor responda às perguntas feitas pelo relator. Doutor Felipe. Boa tarde, senhor Diego, tudo bem? Boa tarde. Conta pra gente o que aconteceu aqui no lance. Eu vi que teve uma disputa de bola, enfim, o senhor com outro atleta aqui, e acabou sentindo. Explica pra gente melhor o que Assim, aconteceu no lance. na jogada em questão era o último homem pela cobertura do lado esquerdo, então eu sabia que era uma bola que eu não podia perder a disputa. Acaba que eu vou com realmente uma força excessiva e eu dou muita força no chute e meu braço de alavanca tá aberto. E nesse momento que eu chuto, realmente meu braço
pega no adversário do outro lado com a mão aberta. Eu até tento recolher no momento, mas eu não consegui. De certa forma, acho que eu fui displicente na jogada que acabei atingindo ele. Mas o senhor não julga que teve agressão aqui, né? Tipo, Não, não. soco, igual foi relatado na súmula, né? Jamais eu agrediria o adversário dessa forma. Eu tô satisfeito, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Júlio. Tudo bem? Boa tarde. Queria só saber do senhor, ali já estava perto do final da partida, né? Sim. Durante a partida teve já alguma disputa de bola com o adversário, enfim, como que estava a partida? Era um clima quente, já estava, né? Já tinha uma chegada mais forte de um atleta, de outro, só para a gente entender mais como que estava esse contexto já no final do jogo. Pelo que eu me lembro, o jogo estava sendo bem controlado pela equipe do Desportivo, então eles tinham mais a bola, mas a gente chegava algumas vezes ao ataque e via um jogo, acho que sim, um pouco truncado, de chegadas mais contundentes, sim. Satisfeito também. Doutora Beatriz. Doutor, o senhor gostaria de fazer algum esclarecimento? Pois não, fica à vontade. Houve alguma intenção de agredir o adversário nesse lance? Não, não. Jamais eu iria com a intenção de agredir meu adversário. Realmente eu fui, acho que displicente na jogada, que eu fui com uma força maior. Mas eu jamais iria para dar um soco nele. Obrigado, doutor. Senhor Diego, apenas para esclarecer, eu fiquei com algumas dúvidas aqui. Qual é a sua posição? Eu jogo como zagueiro lateral esquerdo. O senhor é zagueiro? Jogo nas Estava duas jogando posições. de lateral Estava jogando de esquerdo? zagueiro. Ah, de zagueiro. Quarto Sim. zagueiro, central? Quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Lado esquerdo. O placar nesse momento da partida, qual que era? É 1-0 para a equipe do Desportivo Brasil. Estão ganhando de 1-0. Isso. Tá. O senhor, durante a partida, o senhor já tinha sido advertido pelo árbitro? Não, nenhuma vez. Nenhuma jogada. Tá. O senhor já esteve aqui nesse tribunal antes? Sim, já estive. Quando que o senhor esteve aqui? Foi a semana passada, eu acho, pela expulsão no primeiro jogo da gente. A equipe no jogo contra o Bandeirante Birigui. O que aconteceu nesse jogo? Houve uma confusão generalizada após a expulsão do atleta adversário, na entrada que ele deu no nosso. Ah. E aí foi um bate-boca, empurra e eu acabei sendo expulso. Acho que foi expulso a semana passada? Não, foi na Retrasado. primeira rodada do campeonato, Mas nesse ano. esse ano. Na primeira rodada, o senhor foi expulso. Isso. O senhor veio para cá, o senhor foi julgado aqui. Foi jogando. Tá. Peguei a suspensão automática. O senhor pegou a suspensão automática. E aí, essa rodada, qual que é a rodada do campeonato? A rodada atual, É, essa que o senhor foi expulso de novo. do Desportivo, acho que foi a quinta rodada. Quinta rodada. Quinta, quarta rodada. Ok. Então tá bom. Muito obrigado. Vou pedir para o senhor aguardar. Eu agradeço, obrigado. O Felipe aí não consta. Não, você acabou de dizer que. Ah, ainda não, né? É. Ele não tem trânsito. Entendi. Doutora Beatriz. Boa tarde a todos. Cumprimento os nobres auditores, na presença do Dr. Ricardo, advogados aqui presentes. Agradeço a presença do Diego e ao depoimento. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, presidente. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor João. Eu vou pedir para o senhor pegar o microfone lá com o doutor Rafael. Renovo, boa tarde, senhor Obrigado. presidente, nobres auditores, membros da secretaria, douta procuradora. No presente caso, senhor presidente, nobres julgadores, como se conclui a partir da observância das imagens, não há possibilidade de enquadramento da conduta do atleta no inciso 2º do artigo 254-A, porque, como se vê, o lance ocorre numa disputa de bola. Entendemos respeitosamente que também não estão presentes os requisitos necessários ao enquadramento da conduta do Diego no inciso 1º do 254-A,
que faz referência a desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares. O enquadramento nesse inciso depende da caracterização da conduta dolosa, o que no presente caso, respeitosamente, entendemos que não ocorreu. Recorde-se ainda que, conforme o relato da súmula, o atleta que estava no lance com o Diego permaneceu na partida. Logo, entendo com a devida vênia que a conduta não deve ser subsumida ao artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. E, por isso, ante a não caracterização da agressão, no presente caso, requer-se a desclassificação da conduta para o artigo 254 do CBJD, que trata de prática de jogada violenta, com a posterior aplicação da pena mínima já cumprida de forma automática. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Felipe. Bom, acho que é um típico caso de que o que está relatado na súmula, quando a gente vê o vídeo, me parece diverso do que foi relatado na súmula. Vendo o vídeo, eu tive o que me pareceu não, o que eu tenho certeza, é que foi uma jogada violenta sim, mas não foi um caso de agressão física. Foi um lance de disputa de bola, uma disputa forte, uma disputa ríspida, mas lendo aqui a súmula, parece que ele, enfim, que teve a confusão, ele veio e deu um soco. Não foi o que aconteceu. O braço, enfim, atinge o jogador e tal. Como eu falei, foi uma jogada violenta, mas não me parece que tenha havido uma agressão física. Nesse sentido, eu vou acolher o pleito da defesa de descaracterizar do 254A para o 254 e vou punir em 2 partidas, tendo em vista que foi um cartão vermelho direto. Perfeito. Então, nesse ponto, eu não acolho o pedido da defesa de aplicação da pena mínima. Acho que a pena mínima não cabe no presente caso. Eu voto por 2 partidas, tendo em vista que foi um cartão vermelho direto e também a natureza da jogada, que, como eu falei, foi uma jogada forte. Meu voto. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Júlio. Primeiro, parabenizar o doutor Jean pela defesa. Presidente, eu voto junto ao auditor relator, doutor Felipe, pela desqualificação para o artigo 254, bem como pela punição em 2 partidas. Obrigado, doutor Júlio. Eu também vou acompanhar o voto do relator pelas mesmas fundamentações. Então, por unanimidade, fica desclassificado para o artigo 254, com 2 partidas de suspensão. Agradeço mais uma vez a presença do doutor Jean, do atleta. Obrigado, doutor, pela presença. Dando continuidade à nossa pauta, eu passo a palavra novamente ao doutor Felipe, relator do processo de número 42 de 2024. Doutor Felipe, com a palavra. Só pela ordem, presidente, o 41 foi adiado também? Não. esse Só é um pedido de por preferência. Desculpa. Lembrando que Sim. hoje há também um pedido aqui pelo De Santo adiamento. André de adiamento. Nós vamos fazer só a parte do Botafogo. Já foi juntado, né? Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe, com a palavra. Processo 42, 2024, Botafogo contra Santo André.
em que são denunciados o senhor Fábio Pizarro Sanches, atleta do Botafogo, no artigo 250, e o senhor Carlos Paulo Cardoso Gomes Cassotti, técnico do Botafogo, no artigo 258. Consta da denúncia que o senhor Fábio Pizarro Sanches, atleta do Botafogo, ele, após ser advertido anteriormente por calçar seu adversário de maneira temerária, o mesmo novamente calça seu adversário de maneira temerária na disputa da bola. Nesse sentido, teria havido um ato desleal e hostil. E é denunciado o atleta no artigo 250. Consta também da denúncia que foi denunciado o senhor Carlos Paulo Cardoso Gomes Cassotti no artigo 258, conforme o relato do árbitro, após o término da partida, o mesmo foi em direção ao jogador da equipe do Esporte Clube Santo André de número 8, o senhor Carlos Eduardo de Souza Vieira, de maneira provocativa, gritando e comemorando assintosamente em frente ao jogador citado, gerando conflito entre os mesmos e entre as equipes, de forma que não foi mostrado cartão vermelho ao técnico de campo no jogo devido ao tumulto gerado, sendo constado em súmula. Conduta acima descrita teria caracterizado um ato contrário à disciplina e à ética desportiva, e também tal conduta deu início a um conflito entre as equipes. Nesse sentido, é denunciado o técnico no artigo 258 do CBJD, no relatório, presidente. A certidão de antecedentes do senhor Fábio não consta nada, do Lohan também não consta nada, e do senhor Paulo também não consta nada. Nenhum antecedente para nenhum dos denunciados. Meu relatório. Perfeito. Obrigado, doutor Felipe. A defesa do Botafogo. Doutor, qual é a sua graça? Renan? Então, mas o senhor não consta aqui, né? Como... Foi juntada a procuração pelo Dr. Felipe nos autos. Ah, pois não. Pela ordem de excelência, tem uma prova, no caso do Fábio, tem a prova de vídeo e o técnico tem o depoimento, porque teve um jogo agora da Copa do Brasil no meio da semana. O depoimento gravado? E aí ele não Então vai tá. conseguir comparecer. Pois não. Então eu vou pedir vou pedir para o senhor nos auxiliar com o vídeo. Claro. Por favor, doutor. Qual vai Sua ser? graça mesmo? Renan. Renan, né? Qual vai ser a primeira denúncia para que eu possa instruir na... É o Fábio. Primeiro atleta? Então, são dois vídeos. Primeiro cartão. E depois É o segundo. Fábio. Então, se o senhor puder nos auxiliar aqui. Claro. 17 de março. Começa logo no início do vídeo, vai precisar dar uma pausa. O atleta, ele vai fazer a falta agora no meio do campo ali. Exatamente esse esbarra agora no jogador. O Santo André está de azul? O Santo André de azul, Botafogo. Tá. Se não me engano, ele é camisa. Então é aquela jogada lá atrás? Essa é a do primeiro cartão amarelo. Tá. E aí o jogo ele vai mostrar o cartão amarelo na sequência. Ele vai parar o jogo, pelo atendimento, né? Vai mostrar o cartão amarelo e isso. Segundo cartão. Só para ver o número aqui. Eu acho que o número dele é número 5. Não, eu vou pedir para você voltar o vídeo de novo, porque a causa que ocasionou o cartão foi essa jogada aí. Para a gente poder ver a jogada desde o comecinho. Aí, ó. Foi essa o lance. Aí é que continuou, depois o árbitro parou e deu o cartão. E nós temos também o lance que ocasionou o segundo cartão. Tá no segundo vídeo. Da zaga do Santo André de Cacarmar. É esse aí. É justamente esse lance. Aí ele recebe o segundo. O senhor Fábio, ele deve ser o volante, né? Número 5. Aí dá para ver melhor. O primeiro é que não fica. Essa jogada é de segundo.
Tá. Com relação... Satisfeito? Doutor, satisfeito? Tá. Então, agora temos mais um vídeo, que é o... Esse é o depoimento do pessoal do técnico que foi expulso no final da partida. Tá, então vamos ouvir também o depoimento do treinador. Olá a todos. Gostava de estar presente para poder dar uma explicação ao que aconteceu no jogo com o Santo André. Infelizmente, temos viagem marcada e temos o jogo da Copa do Brasil e não é possível estar presente. Só referir que no jogo em que a expulsão aconteceu, ela acontece, eu entro dentro do campo simplesmente para festejar a vitória com os nossos jogadores e saio os punhos em direção a eles e a partir daí não soube mais nada, fomos festejar com a torcida, como fazemos habitualmente, quando a vitória acontece, naturalmente, e nada, e entrei dentro do vestiário e só depois, passado umas horas, é que soube, quando me referiram que na súmula o árbitro da partida tinha mostrado um cartão vermelho. Mas não, dentro do terreno nada aconteceu, apenas entrei dentro de campo, festejando a vitória com os meus jogadores e foi uma vitória extremamente difícil, por isso festejei daquela forma. Doutor Júlio? Pois não. Então, é isso que o senhor tinha. Não há depoimento do atleta, não está aí, nada disso. Não, nada. Ah, é para jogar, né? Então tá bom. O vídeo era muito longo do final da partida e, de fato, nada foi identificado. Perfeito. Então, com a palavra, a doutora Beatriz. Presidente, agradeço os esclarecimentos trazidos pela defesa. Em relação ao denunciado, senhor Fábio, acredito que o vídeo corrobora os termos da denúncia e o relato constante da súmula. Portanto, a Procuradoria reitera os termos no sentido de que o denunciado seja punido na forma do artigo 250 do CBJD. Em relação ao segundo denunciado, senhor Carlos Gomes Cassotti, a Procuradoria reitera os termos da denúncia e ressalta a necessidade de observância da presunção de veracidade da súmula, uma vez que consta bem claro que a ação do denunciado gerou um tumulto, causou um conflito maior. Portanto, entendemos que há, sim, a prática de uma conduta contrária à ética e disciplina desportiva, que poderia ter gerado prejuízos maiores ao final dessa partida. Portanto, o pleito é pela aplicação das penalidades previstas pelo artigo 258 do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Renan. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Procuradorias, auditores, presidente. Em relação à defesa do atleta, gostaria de começar que, de fato, não houve a expulsão direta, né? Como vimos, ele recebeu um primeiro cartão amarelo. E na sequência, depois, mais para frente, ele recebe o segundo cartão amarelo. Ambas jogadas não foram violentas decorrentes da partida. Então, esse é um grande destaque que eu queria fazer na defesa, que realmente não é um caso que a gente está acostumado de uma expulsão direta, foi um segundo cartão amarelo, já foi punido na partida, inclusive já cumpriu, recebeu o segundo amarelo, foi expulso, cumpriu na partida subsequente. E como o doutor Felipe destacou no início, o atleta é reincidente, então gostaria também de deixar claro a reincidência, a primariedade do atleta. Então, em relação ao atleta, a defesa vai pedir absolvição, se possível. Em caso de não entendimento por vossas senhorias, a aplicação da advertência ou da pena mínima, fato que ele já cumpriu a primeira. Em relação à segunda, por mais que, como concordo com a doutora Procuradoria, não há como fazer a prova contrária à súmula, nós diligenciamos, não encontramos nada realmente, até pedi ao departamento do clube, mas não encontramos nada que pudesse explicar, e pelo que o próprio árbitro fala na súmula, foi após, né? Ele não localizou o técnico, então, pelo que eu entendi lá de dentro do Botafogo,
foi quando o técnico já estava encaminhando ao vestiário, ele depois ficou sabendo que foi expulso. Ele até fala no depoimento, por mais que seja difícil o sotaque, ele fala uma parte que ele não sabia, né? Só depois que avisaram ele que ele foi expulso. E sempre eu gosto de fazer o contexto da partida, né? O Botafogo está numa situação difícil e esse jogo foi muito difícil. A vitória de 1-0 em cima do Santo André. Então, pelo contexto da partida, houve essa comemoração efusiva, mas a gente acredita no depoimento do técnico, a defesa acredita no depoimento do técnico de que ele não provocou. Também em relação à primariedade do técnico, o pedido é pela absolvição, em caso de não ser possível a absolvição, a partida mínima, considerando também que ele já cumpriu. Essa é a defesa. Muito obrigado, doutor Renan. Doutor Felipe. Bom, primeiramente, com relação ao senhor Fábio, foram duas situações de cartão amarelo, duas jogadas que a gente viu o vídeo, me pareceu que foram lances para cartão amarelo sim, mas não foram lances de maior violência, enfim, considerando também a primariedade do atleta, eu voto pela pena mínima convertida em advertência. Com relação ao senhor Carlos, bom, primeiramente ele deu o depoimento dele aí, eu não vou dizer que eu desconsidero o depoimento, mas eu dou um peso muito baixo, porque, enfim, é um monólogo que ele faz ali, né? Ele não veio aqui, não deu pra gente fazer as perguntas. Se ele tivesse aqui, a gente poderia eventualmente fazer as perguntas, enfim, questionar ele. É diferente de ele só falando e dando a versão dele dos fatos. E como não tem o vídeo também, eu tenho que me ater ao que está descrito na súmula. E consta aqui que ele teve uma conduta que mereceu o cartão vermelho no sentido de que acabou gerando um conflito que talvez não tenha sido maior, mas poderia ter sido. Então, nesse sentido, acho que vale o apenamento. Eu vou votar eu vou votar pela suspensão de uma partida para o senhor Carlos, sem o benefício da advertência. Uma partida de suspensão. Então fica pena mínima convertida em advertência para o senhor Fábio e uma partida de suspensão para o senhor Carlos. Perfeito. Doutor Ju. Presidente, apesar da minha estreia aqui, né, atuando em outros tribunais, sempre lamento a ausência do denunciado, porque de fato poderíamos aqui ter se estendido um pouco mais, entender melhor a situação ali. Então, eu voto junto ao relator, presidente, tanto no caso do atleta, quanto do senhor Carlos, o técnico da equipe do Botafogo. Perfeito. Então, no caso do atleta, uma partida convertida em advertência, e no Perfeito. caso do treinador, por uma partida. Exato, presidente. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator, então, por unanimidade, no caso do senhor Fábio, como em curso no artigo 250, uma partida de suspensão convertida em advertência, e no caso do treinador, senhor Carlos Paulo, como em curso no artigo 258, uma partida de suspensão. Perfeito, doutor. Muito obrigado, doutor Renan, pela presença. João, então aqui vai ficar.
Temos aqui mais um pedido de preferência. Eu passo novamente a palavra ao doutor Felipe, relator do processo número 46 de 2024. Doutor Felipe, com a palavra. Processo 46 de 2024, Esporte Clube Lemense contra Bandeirantes Esporte Clube, Paulista 13, que é denunciado o senhor Anderson Aparecido dos Santos, atleta do Lemense, curso nos artigos 254, 258B e 258. Consta do relato do árbitro que o atleta foi expulso por atingir com sua mão a cabeça de seu adversário número 7, o senhor João Vitor Varolo dos Santos, fora da disputa de bola. O atleta atingido permaneceu em campo e não necessitou de atendimento médico. Se não bastasse isso, no intervalo do jogo, o denunciado invadiu o campo de jogo e proferiu as seguintes palavras ao árbitro com o dedo em riste: "A gente vai se ver no tribunal." Nesse sentido, é denunciado nos artigos 254, 258B e 258 do CBJD. Não constam antecedentes do atleta no relatório. Obrigado, doutor Felipe. O doutor vai fazer a defesa do atleta. O seu nome, doutor? Paulo Eduardo. Paulo Eduardo dos Reis, né? Isso. Só para constar aqui a sua presença. Doutor, o senhor tem alguma prova a produzir? Sim, eu tenho um vídeo. É o primeiro vídeo ali que ela juntou numa pasta que já tinha outro. Esse. Esse vídeo é da jogada? Sim. Tá, então eu vou pedir para passar o vídeo e o senhor, por favor, aqui nos oriente da jogada, o que aconteceu. Qual é o atleta do senhor? O atleta do Lemense é o que é o centroavante que agora se indignou com o cartão. No comecinho da jogada, É o centroavante? o centroavante, isso, o número 18. A narração fala Anderson Cavalo. Tá, Isso. então a jogada é essa. Essa é a jogada do. É esse o vídeo? Doutor Felipe? Doutor Júlio? Tá bom. Doutora Beatriz. Presidente, agradeço o vídeo trazido pelo defensor. Entendo que o vídeo corrobora os termos da denúncia, no sentido de que houve a prática de uma jogada mais violenta, poderia ter acarretado outros prejuízos ao atleta atingido, Sr. João Vitor. Portanto, a Procuradoria reitera os termos da denúncia em relação a essa ação e também em relação à invasão de campo no intervalo de jogo, quando o denunciado se dirigiu ao árbitro, proferindo palavras como "a gente vai se ver no tribunal". A gente entende que essa conduta é contrária à ética e disciplina desportiva e deve, portanto, ser penalizada na forma do artigo 258 do CBJD. É o pleito. Obrigado, doutora Beatriz. Com a palavra a defesa. Boa tarde, senhor presidente, doutor Procuradoria, senhores auditores. Em razão ao vídeo, ele mostra claramente que é uma jogada típica do futebol. Nem se você parar para pensar ali, não dá nem para saber qual foi o momento que teve uma agressão ali, porque ele está de costa pro lance, é um centroavante que a própria narração denomina de cavalo. Eu acredito que ali é um lance que diariamente a gente vê no futebol ali, em razão das peculiaridades desse tipo de jogador. Em razão disso, a defesa requer a aplicação da pena mínima, que já foi cumprida. E em razão, o vídeo, a gente não conseguiu achar também o momento que teria invadido o campo, a gente não conseguiu localizar. Em razão da primariedade, a gente requer a substituição da pena de suspensão por advertência. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Felipe. Só um segundinho, presidente. Pois não.
Bom, ele veio capitulado no artigo 254. Com relação a essa primeira questão que foi a que ensejou a expulsão dele, eu vou votar pela desclassificação do 254 para o 250. Acho que se enquadra melhor do que, do que o tipo do 254. E tendo em vista que foi uma situação aí de segundo cartão amarelo, foi 30 minutos, enfim, 30 minutos do primeiro tempo, talvez o juiz tenha exagerado um pouco, enfim. Eu vou votar aí pela primeira-idade, eu vou votar pela, nesse caso, desclassificação do 254 para o 250 e pela mínima convertida em advertência. Já com relação ao segundo caso, eu vou julgar aqui que são duas condutas, né? Uma que foi a invasão do 258B e outra as palavras que foram proferidas. Me parece que houve, nesse caso aqui, concurso material. Então, eu vou votar pela. Me parece que a questão da invasão no campo foi para poder conversar com o árbitro, não foram duas condutas separadas. Então, nesse sentido, eu vou votar pela aplicação do artigo 184 e, então, a conduta mais penosa vai absorver a outra. E eu vou votar por, aqui nesse caso, pela suspensão de uma partida no 258 por toda a questão aí. Ele já tinha sido expulso, né? Então não tinha nada que tenha invadido, não tinha. Apesar do que ele falou, a gente vai se ver no tribunal perto do que a gente vê aí, às vezes. Enfim, não foi das mais graves, mas ainda assim merece a reprimenda. Então, nesse sentido, eu vou votar por uma partida de suspensão no 258 e o 258B vai ficar absorvida pela questão do concurso. Então, com relação ao 254, desclassifica por 250. Tá, e com relação ao 258, 258B, uma partida no 258, absorvendo o 258B. É isso? Perfeito. Doutor Ju. Presidente, voto integralmente com o auditor, também não com o doutor Felipe. Eu entendo que no caso do 254 houve de fato aqui a prática de uma jogada violenta, né? Então, entendo que enquadra-se melhor aqui no 250, né? Na prática de ato desleal, ou hostil. Já com relação ao 258B, 258, concordo também com relação ao concurso material e a condenação em uma partida. Portanto, votando integralmente como relator. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Perfeito. Eu também, pelas mesmas fundamentações já apresentadas pelo relator e acompanhada pelo doutor Júlio, eu também acho que no caso do atleta, até pela altura do centroavante, com relação ao outro atleta, esse movimento e tal, que acabou ocasionando esse cartão amarelo. Então, ficamos aqui por unanimidade com relação à denúncia feita no artigo 254, desclassificado por 250, com uma partida convertida em advertência, e no caso do 258B e do 258, uma partida apenas no 258. Ambos por unanimidade. Agradeço a presença do doutor. Obrigado, bom trabalho a todos. Hein, João, essa pena
Temos mais um pedido de preferência do processo 49 e, novamente, eu passo a palavra ao doutor Felipe. Processo número 49 de 2024, Associação Esportiva Velo Clube contra a Associação Atlética Portuguesa Paulista 2. São denunciados o senhor Leandro Benuto de Almeida, auxiliar técnico do Velo Clube, no artigo 258, e o senhor Rafael Tavares Ferro, auxiliar técnico da Portuguesa, também no artigo 258. Consta da denúncia que o senhor Leandro Benuto de Almeida foi expulso por protestar contra as decisões da arbitragem de forma desrespeitosa, dizendo as seguintes palavras: tá de sacanagem, vai tomar no cu, vocês estão de sacanagem, estão errando desde o começo do jogo. Ajuda ele, porra. Nesse sentido, é denunciado no artigo 258. Também é denunciado o senhor Rafael Tavares Ferro, foi expulso por reclamar das decisões de arbitragem de maneira ofensiva, correndo pela linha lateral em sentido ao meio campo, gritando e gesticulando. É pra vermelho essa porra, caralho. É pra vermelho, caralho. Nesse sentido, também é denunciado no artigo 258. Não constam antecedentes do senhor Leandro, nem do senhor Rafael. Relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Rafael, vai fazer pelos dois? Ô, presidente, Estou estacionando aqui também no Velo. isso, Também e pela no Portuguesa. portuguesa. E o denunciado, o auxiliar Rafael, está aqui em julgamento, vai prestar Tá. esclarecimentos. Tem alguma prova de clínica? Não, Só depois. só o depoimento do denunciado. Então, por favor. Fala no Tá bom. microfone. Boa tarde. Vocês. Boa tarde. Obrigado, senhor Rafael, pela sua presença. Eu vou pedir que, inicialmente, o senhor responda as perguntas feitas pelo relator. Boa tarde, senhor Leandro, tudo bem? Rafael. Desculpa, tô confundindo aqui, desculpa. Senhor Rafael, tudo bem? Tudo bem. Conta aqui pra gente o que aconteceu. O senhor foi expulso, já estava nos acréscimos aqui do segundo tempo, né? Já estava Sim. acabando o jogo. O que aconteceu que você falou? Você falou essas palavras, né? É pra vermelho, porra, caralho, é pra vermelho, caralho. Eu só retiro uma palavra, eu não falei o porra. Mas não sei se muda alguma coisa. Mas aconteceu isso, foi um lance, na minha opinião, para vermelho que aconteceu na partida, no final da partida. E eu fui em direção ao quarto árbitro. Primeiro eu olhei pro árbitro, mas depois eu fui no quarto árbitro e falei essas palavras. É para vermelho, caralho, baralho, né? E ele veio em minha direção, acho que o quarto árbitro falou, expulsa aqui, ele falou alguma coisa assim. Ele veio em minha direção e me expulsou, talvez por compensar a expulsão do auxiliar, ou não sei quem, da outra equipe. Talvez por isso. Tá bom, eu tô satisfeito, presidente. Perfeito, doutor. Boa tarde, senhor Rafael. Boa tarde. Só queria entender um pouquinho aqui Sim. também do contexto ali da partida, se como Uhum. que vinha caminhando a arbitragem, de Claro. fato ali, né? Foi um expulso de cada lado, mas naquele momento havia uma indignação por algum fato que vocês identificaram na partida, enfim, só um pouco mais desse contexto ali na hora. Não, até então não tinha. Claro, eu falo com o quarto árbitro quase o jogo inteiro, mas sempre com muito respeito. Mas nesse lance eu achei um absurdo não ter expulsado, porque o zagueiro dele segurou o meu atacante, era o último homem, uma situação claríssima de gol para nós. E eu me cedi um pouco, né? Mas acredito que seja do futebol o que eu falei, talvez ter falado um palavrão e ter aberto os braços de uma maneira que a arbitragem não gosta. E aí ele veio em minha direção, contou para mim, levantei e ele pôs para fora. O senhor já tinha sido expulso em alguma outra partida? Não. Só isso, presidente. Doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, eu só quero saber quanto tempo você trabalha com futebol?
Eu sou ex-atleta profissional e agora estou 1 ano e meio, mais ou menos, como auxiliar técnico. E como atleta? A vida inteira, parei com 36 para 37 anos. Há quanto tempo você trabalha no futebol? Desde os 6, então são 30 anos, Obrigado, presidente. 30, 40 anos. O senhor, Rafael, o senhor Oi. está exercendo a função de auxiliar técnico da Isso, Fluminense? isso. Isso nesse 1 ano e pouco, o senhor fez 1 ano e meio vou quando o fazer. senhor é atleta. Isso. O senhor já trabalhou como auxiliar técnico em outras agremiações? Não, não. Essa é a primeira vez que o senhor tem. É. Eu disse que o senhor tem o hábito de falar com o quarto árbitro durante a partida. Às vezes, mas O sempre com treinador respeito. não pede ele também fala ou só o senhor fala no banco? O Sérgio, ele é mais contido. Sérgio Guedes, que é o treinador, né? Que eu sou auxiliar dele. E aí eu fico conversando porque eu tô mais próximo do quarto árbitro, principalmente em casa, eu fico do lado do banco um pouco mais próximo. Mas sempre comentando sobre o jogo, de algo que na minha opinião, é válido ressaltar, mas nada muito assintoso. O senhor tem o hábito de ficar no banco comentando a Não, partida, não. as decisões de arbitragem? Não, o tempo todo não, é só quando eu acho cabível. Nada absurdo, não. Pelo Com o contrário. quarto árbitro. Isso. E essa forma de gesticular e reclamar? Essa foi assintosa de uma maneira diferente, mas acredito que. Dirigida ao quarto árbitro ou ao árbitro? Não, eu olhei para ele, para expulsão, para o árbitro. Tá. Aí eu fui em direção ao quarto árbitro logo em seguida e aí ele veio até a minha direção e me expulsou. Eu virei de costas, quando eu olhei para frente de novo, ele já estava com o cartão vermelho. Por isso que ele tinha expulsado o auxiliar técnico da outra agremiação? Isso, no primeiro tempo, eu acho que foi o. Não, mas não sabe qual o motivo. Eu também fui. Foi por reclamação também, mas eu não vi o que aconteceu. Mas eu lembro que ele estava reclamando Você também. nunca esteve aqui no futebol? Não. Primeira vez? É. Tá bom. Eu vou pedir para o senhor aguardar, então, no final da sala. Agradeço a sua presença. Viu? Obrigado. Valeu. Doutora Beatriz, bom, eu acho que nós podemos começar primeiro, o doutor Rafael vai fazer a defesa dos dois. Tá, então eu vou pedir para a doutora Beatriz já fazer pronunciar aqui a respeito dos dois e depois o doutor Rafael também. Doutora Perfeito. Beatriz. Presidente, agradeço a presença do senhor Rafael, os esclarecimentos. Essa procuradoria entende que muitas vezes, no calor do jogo, de fato, algumas pessoas, principalmente os membros da equipe de arbitragem, acabam se expressando de uma maneira um pouco mais calorosa, desabafando ali alguma frustração. No entanto, a conduta relatada pelo próprio denunciado é precisamente o que preceitua o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 258 do CBJD, em relação a reclamar desrespeitosamente contra as decisões da arbitragem. Talvez se não tivesse vindo algum palavrão ou a forma de gesticular não tivesse sido tão assintosa como o próprio denunciado colocou, isso caberia como um mero desabafo. Nesse caso, conforme o que consta relatado na súmula e o que foi trazido em depoimento, a Procuradoria reitera os termos da denúncia pela aplicação das penalidades previstas pelo artigo 258 do CBJD. Em relação ao denunciado senhor Leandro de Almeida, da equipe do Velo Clube, a Procuradoria também reitera os termos da denúncia e pede a aplicação das penalidades previstas pelo artigo 258 do CBJD, também por conduta contrária à ética e disciplina desportiva, neste caso aí invocando a presunção de veracidade da súmula. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, eu vou pedir vênia à Procuradoria e eu vou pleitear, presidente, pela aplicação da pena mínima convertida em advertência e explico o porquê. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que o Rafael ele é primário, né? Ele fez questão de estar vindo no tribunal, subiu de Santos aqui, veio para prestar esclarecimento, está presente no julgamento. O Rafael ele foi expulso aos 7 minutos do acréscimo do segundo tempo, né? A Portuguesa estava ganhando de 2-1, então assim, entende-se assim que estava aquele que a Portuguesa devia estar querendo que o jogo acabasse a qualquer custo ali, né, para que garantisse o resultado.
E também, presidente, porque a defesa entende que as palavras que foram proferidas por ele, que eu acho que não tem um condão ofensivo, né? Veja, ele em nenhum momento ele negou a conduta dele, falou que reclamou até, estava nervoso na hora, acabou se exaltando um pouco, mas ele disse, é para vermelho, caralho, né? Porque ele nega essa porra. Veja, o fato dele ter dito é para vermelho, caralho, né? A defesa entende que só o caralho junto ali, ele não tem esse caráter ofensivo, é a linguagem do futebol, né? É aquela maneira de se expressar no momento, no nervoso, no calor da emoção, 2-1, 7, o juiz não termina o jogo e a Portuguesa ganhando, então nesse momento acaba saindo, né, um palavrão ali, uma palavra não muito adequada, mas não tem esse condão de chegar e ofender o árbitro, né? Por essas razões, eu vou requerer, então, presidente, pela aplicação da pena mínima, levando em consideração a presença e tudo que foi arguido aqui em favor do senhor Rafael, que seja dado a ele o benefício de uma partida e convertido em advertência. Já em relação ao técnico, ao auxiliar técnico, o senhor Leandro Almeida, eu vou, né, eu vou denunciar, eu vou exercer a defesa dele na mesma linha do seu Rafael, né? Só colocando aqui também aqui, entendo que as palavras que foram proferidas, né, por já ter vai tomar no cu, mesmo entendendo que aí seja um tom de desabafo, né? Então, já tá numa linha tênue aí de uma reclamação lícita ou desrespeitosa, portanto, eu vou requerer a aplicação da pena mínima, presidente. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra o relator. Bom, primeiramente com relação ao senhor Leandro, eu vou votar pela pena de suspensão de 2 partidas, tendo em vista que foi um cartão vermelho direto, foi aos 33 do primeiro tempo, ou seja, deve ter sido algo bem grave para ele já ser punido com esse tempo de jogo. As palavras também que foram, que foram proferidas aqui, vai tomar no cu, e assim por diante. Ele também não veio prestar o depoimento dele aqui, então não dá pra gente, eu tenho que me ater ao que está escrito na súmula, a gente não teve a oportunidade de, enfim, questionar ele sobre nada, então nesse sentido eu vou votar por 2 partidas e também outra coisa, ele é auxiliar técnico, né? Não técnico e fez esse tipo de reclamação. Então, nesse sentido, eu vou votar por 2 partidas para o senhor Leandro. Já com relação ao senhor Rafael, tendo em vista a primariedade dele, tendo em vista que ele veio aqui, prestou seu depoimento, eu entendo que foi gravosa assim a conduta, eu vou votar pela suspensão de uma partida. Não vou aplicar o benefício da advertência, porque eu achei que foi grave assim, e acho que uma partida, acho que ele vai entender o recado e acho que ele não vai mais ter esse tipo de conduta. Acho que uma partida fica de bom tamanho sem o benefício da advertência. Tendo em vista também que foi cartão vermelho direto e ele próprio confessou que foram graves aqui as palavras que ele proferiu. Então, acho que uma partida fica de bom tamanho. Perfeito. Doutor Júlio. Presidente, de maneira bastante sucinta, parabéns ao doutor Felipe, voto integralmente, acho que tem realmente essa diferença entre os 2 fatos aqui, né, a maneira como a reclamação ocorreu, sem dúvida alguma também o peso do ora denunciado nos faz compreender melhor aqui os fatos, então voto integralmente como o doutor Felipe. Perfeito. Eu também parabenizo o voto do eminente relator e o acompanho na sua integralidade. Então, portanto, por unanimidade, 2 partidas no caso do senhor Leandro, como incurso no artigo 258, e também por unanimidade, no caso do senhor Rafael, uma partida como incurso no artigo 258. Agradeço a presença de todos. Obrigado, senhor Rafael. Doutor Júlio, o senhor precisa... Doutor Júlio, registrar o voto do senhor, por favor.
Obrigado. Véspera de carnaval. Não te deixaram, né? Bom, agora vamos dar uma pausa para o doutor Felipe. Vou colocar o doutor Júlio para trabalhar. Então, eu passo a palavra ao doutor Júlio, relator do processo número 41 de 2024. Doutor Júlio, com a palavra. Processo número 41/2024, partida entre Grêmio Desportivo Prudente e Marília Atlético Clube. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria, representada pela doutora Beatriz, em face do senhor Guilherme Henrique Marcelo Bernardino, atleta da equipe Grêmio Desportivo Prudente. Constam nos relatórios de jogo do diretor, ocorrência ao término da partida, quando o atleta, ora denunciado, tentou providenciar a entrada de seu filho no campo de jogo, enquanto a arbitragem e a equipe visitante ainda se encontravam em campo. Após ser impedido pela equipe de apoio, o denunciado reagiu de maneira desrespeitosa, afirmando que a determinação seria uma viadagem. Ao ser direcionado ao diretor de jogo, senhor Gregório Rossi Gorni, que informou ao denunciado o protocolo de jogo, este prosseguiu proferindo as palavras: vai tomar no seu cu, é isso mesmo, vai tomar no meio do seu cu, enquanto se dirige ao vestiário. Pede, portanto, à Procuradoria a condenação do senhor Guilherme nos termos do artigo 258 do CBJD e, conforme certidão emitida pela Secretaria do Tribunal, o denunciado nunca foi punido por esta comissão. Obrigado, doutor Júlio. Parece que juntaram uma defesa, é isso? Exato, presidente, tem defesa escrita. Então, eu vou pedir, doutor Júlio, um resumo da defesa que foi juntada aos autos. Só um instante, presidente, deixa eu só me encontrar aqui Pois não. rapidinho. Bom, defesa apresentada. Narrativa dos fatos já foram feitas, portanto, cabe apontar a conduta do Grêmio Desportivo Prudente no esporte. O clube nunca teve envolvimento em conflitos ou qualquer demonstrações de conduta sequer reprovável, a que se tenha saber documentado, não existindo registro de quaisquer polêmicas. Cabe sempre análise caso a caso, em se tratando de conduta pessoal realizada sob a condição de competição, a que se analisar ainda a referida conduta a partir de quem realiza e as suas características. Ou seja, a justiça não apenas, deve a justiça não apenas analisar a infração pura e friamente, mas sopesar as condições a que fora supostamente realizada. Considerando todo alegado, em conformidade com a norma citada, cabível a interpretação pela absolvição do denunciado, o caso advém alguma imposição de sanção, seja considerado bom antecedente e, então, as atenuações a fixar eventuais penas no patamar mínimo. Aqui também o pedido de absolvição e atenuação. Tal imputação, pelo artigo 258, dado a denúncia, a suposta conduta é provida de tipificação mais generalista e, desde o início, mostra-se de possível absolvição e, não ocorrendo necessária atenuação via conversão em advertência, vez que, conforme narrado, a conduta do defendido, historicamente, não é negativa. Pois bem, em momento algum profissional denunciado busca ofender a honra de quaisquer integrantes ou presentes, não sendo tal atitude,
seu feitio, como comprovado. Suas supostas atitudes partiram de um pós-jogo agitado de ânimos aflorados, ademais, na situação em que se encontrava, tentando adentrar o gramado com seu próprio filho. Assim, impugna-se pela pronta absolvição do denunciado, em não se interpretando pela absolvição, que seja então aplicado o parágrafo 1º do artigo 258, o que desde já se requer, em sendo a substituição da pena de suspensão pela aplicação de advertência, vez que preenchidos os requisitos legais para tanto, e visivelmente ser o caso aplicável no presente procedimento. Este é o pedido, presidente. Perfeito. Então podemos passar para o voto. Ah, perdão. Doutora Beatriz. Presidente, as palavras aí proferidas pelo denunciado são eminentemente desrespeitosas, ainda que não dirigidas ao árbitro, né, mas ao diretor de jogo, senhor Gregório Rossi. Estamos falando de uma conduta contrária à ética e disciplina desportiva, ainda que não tenhamos um rol taxativo, né, do que seriam essas condutas. O nosso rol exemplificativo ali constante do parágrafo 2º do artigo 258 deixa bem claro o tipo de conduta desrespeitosa que é absorvida, admitida por esse artigo. Então, dessa forma, entendendo que toda a conduta, além de tudo, é bastante prejudicial ao espetáculo desportivo, né? Imagina se todos os atletas quisessem fazer o que quer e entrar com quem quiser em campo. A Procuradoria entende que é sim desrespeitosa e contrária à disciplina, portanto, o denunciado deve ser apenado na forma do artigo 258 do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Agora sim, vamos ao voto. Presidente, acredito que a própria defesa é um pouco contraditória, né? Ela fala de um pós-jogo agitado, de ânimos aflorados, mas ao mesmo tempo um atleta tenta ingressar em campo com seu filho, né? Então, não me parece muito condizente com um jogo agitado, né? Em que o atleta vai direto para o vestiário, então tem uma explosão diferente do que foi aqui narrado. Portanto, eu concordo aqui com a denúncia, com o pedido da Procuradoria, e voto pela suspensão do atleta por uma partida. Obrigado, doutor Júlio. Doutor Felipe. Vou acompanhar o relator, presidente. Eu entendo aí essa questão de, enfim, querer levar a criança para o jogo. Eu gostaria de ter entrado no campo de futebol quando era criança. Não tive essa oportunidade, sabe? Quando entra com mascote, assim. Mas, enfim. Mas, apesar disso, ele não tá dando um bom exemplo pro filho, né? Porque vem com um palavreado homofóbico aí, falando que é viadagem, não sei o quê, vai tomar no seu cu. Então, nesse sentido, acho que vou acompanhar o relator na punição de uma partida. Perfeito, eu também vou acompanhar. E aí, como muito bem colocou a doutora Beatriz, vamos imaginar que todo mundo fizesse alguma coisa após o encerramento da partida e se sentisse no direito de entrar com quem quisesse e tal. Imagina a confusão que seria. Então, por unanimidade, uma partida de suspensão. Ah, tem o que é? O último.
Então, aqui temos um novo pedido de preferência. Então, eu passo a palavra ao doutor Felipe, relator do processo 51 de 2024. Doutor Felipe, com a palavra. Processo 51 de 2024, Grêmio Osasco Audax contra Clube Atlético Joseense, Paulista 4, que são denunciados o senhor Rafael Góes da Silva Cavalcante, atleta do Audax, no artigo 250, e a agremiação do Joseense no artigo 206 do CBJD. Constatada a denúncia que o senhor Rafael Gomes da Silva Cavalcante foi expulso por agarrar assintosamente seu adversário de número 18, o senhor Joran Peterson Nogueira Soares, impedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol. Nesse sentido, é denunciado o atleta no 250 do CBJD. Também é denunciada a agremiação do Josuense no 206. Consta a informação que a equipe visitante atrasou em 2 minutos a entrada em campo, que ensejou o retardamento do início da partida. Com relação ao Josuense, constam antecedentes, inclusive no 206. E com relação ao atleta, não constam antecedentes. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Felipe. O doutor Rafael vai representar o atleta e a agremiação também? Tá, o atleta vai depor, não tem nenhuma prova. Pois não. Então, Rafael, boa tarde. Boa tarde. O senhor já entregou um documento? Já. Já entregou? Tá. Muito obrigado pela sua presença aqui no tribunal. Inicialmente, eu vou pedir que o senhor responda as perguntas feitas pelo doutor Felipe, o relator do processo. Doutor Felipe. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Você foi expulso, você levou um cartão vermelho direto aqui na partida, né? Isso. 62, segundo tempo. Consta aqui que você foi expulso por agarrar assintosamente seu adversário de número 18, pedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu ali no lance? Explica pra gente. Boa tarde. Eu realmente foi um lance que estava em disputa. O centroavante antes ele me puxou, nisso eu fiquei para trás e realmente eu tive que agarrar ele e resultou na falta. Na minha opinião, eu até comentei com o árbitro que realmente ele marcou certa a falta, só que para mim não era vermelho. Aí ele já deu direto e foi esse basicamente o lance. Entendi. Estou satisfeito, presidente. Presidente, só queria saber se ele já foi denunciado anteriormente. Senhor Rafael, qual é a sua posição? O senhor é zagueiro? Tô jogando de zagueiro, volante também, mais zagueiro. Mas nesse jogo o senhor estava de Zagueiro. Qual era o último homem? O outro zagueiro tava já do lado. É. Por isso que eu até falei pra ele, concordava com a falta, mas na minha opinião poderia ter sido um amarelo ao invés de um vermelho direto. O centroavante empurrou o senhor e saiu. A bola tava em disputa, vindo assim. E aí eu tomei a frente dele, no que eu tomo a frente dele, ele me puxa. E aí eu fico pra trás. E aí no que eu fico pra trás, a única forma de realmente parar ele seria eu tentei agarrar ele. Aí eu agarrei ele, só que o outro zagueiro já tava aqui. E aí ele marcou a falta, o árbitro. E aí eu falei pra ele, concordo com a falta, com a marcação, só acredito que tenha sido amarelo, não vermelho. E aí ele... deu vermelho direto? Na hora, ele marcou e na hora ele já deu vermelho. Vocês estavam perto da área? Porque ele Não, considerou que- realmente tava perto da área, tipo assim, tava um pouquinho mais, era dentro da área. Mas na minha opinião, o outro zagueiro conseguiria chegar e ele já deu direto o vermelho, eu acredito que não precisava. Durante a partida, né, tinha já acontecido alguma coisa? Você tinha sido advertido mesmo que verbalmente? Não, nem nada. Comigo nada, tranquilo. Tá bom. Muito obrigado. Vou pedir para você aguardar no Eu final. agradeço. Doutora Beatriz. Presidente, agradeço os esclarecimentos prestados pelo senhor Rafael. A Procuradoria entende ser caso de prática de ato desleal e hostil durante a partida, portanto, requer a punição nos termos do artigo 250 do CBJD. E em relação à agremiação denunciada, seja aplicada, conforme o entendimento dessa comissão, a tabela de valores em razão do atraso que ocasionou retardamento no início da partida e devendo considerar, para tanto, que a agremiação denunciada é reincidente.
Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, eu vou pleitear para o denunciado, senhor Rafael, a aplicação da advertência, presidente, entendendo que, em que pese seja um cartão vermelho direto, né, o fato é que foi um lance ali, o vermelho ele não se deu necessariamente pela violência da jogada, né, foi um lance que não teve violência, ele segurou o atleta, falou que foi numa disputa de bola ali, o atleta tomou a frente, e ele tava, o atleta veio, tomou a frente, a única maneira que ele tinha de parar a jogada ali foi segurando o atleta, né? Portanto, não foi uma jogada violenta. Ele colocou, se manifestou, esteve presente no tribunal, veio aqui prestar esclarecimento, é um atleta primário. Disse que no entendimento dele não era, realmente fez a falta, mas não era necessariamente pro vermelho, e o vermelho ele veio por conta do árbitro ali no momento da jogada entender que ele era o último homem ali, né? Então, por essas razões, presidente, entendendo que a favor do senhor Rafael pesam 3 aí antecedentes, né? Eu vou requerer pela aplicação da pena mínima convertida em advertência. Já em relação à agremiação, presidente, o pleito é a aplicação da pena mínima. Perfeito. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Felipe. Bom, com relação ao senhor Rafael, primeiramente agradecendo a presença dele aqui, eu vou votar pela suspensão de uma partida, tendo em vista que foi cartão vermelho direto, sem o benefício da advertência. Foi cartão vermelho direto, infelizmente a gente não tem o lance. Eventualmente, se a gente tivesse o vídeo, eu poderia mudar a minha opinião, mas aqui eu tenho que julgar baseado no depoimento e no que foi relatado em súmula, e nesse sentido, tendo em vista também o que já foi meu voto em outros julgamentos anteriores, acho que uma partida fica de bom tamanho. Com relação a Joseense, eu vou votar pela aplicação da tabela, então aqui eu estou vendo, 2 minutos seriam R$ 400, só que eu vou votar para dobrar essa punição, tendo em vista a reincidência, né? Eu estou vendo aqui pelo menos umas 4, né? No 206. Então, tendo em vista toda essa questão da reincidência, eu vou votar pela aplicação da pena em dobro. Então, os 400 ficam multiplicados por 2, ficam R$ 800. Como eu voto. Perfeito. Doutor Júlio. Acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado, doutor Júlio. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Então, no caso do João Rafael, como em curso no artigo 250, uma partida de suspensão em razão do cartão vermelho direto, e no caso da agremiação, também por unanimidade, R$ 800 de multa, como em curso no artigo 206. Então, ambos os casos por unanimidade. Tchau. Eu passo a palavra agora ao doutor Júlio, relator do processo de número 43 de 2024. Doutor Júlio, com a palavra.
Processo número 43, partida entre Catanduva Futebol Clube e Sociedade Esportiva Itapirense. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria, representada pela doutora Beatriz, em face do senhor Matheus Pereira Silva, atleta da equipe Sociedade Esportiva Itapirense. Narra a súmula da partida que o atleta denunciado foi expulso de campo ao receber segundo cartão amarelo por agarrar o seu adversário, senhor Tiago Nascimento dos Santos, impedindo um ataque promissor. Pede, portanto, à Procuradoria a condenação do senhor Matheus nos termos do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, do CBJD. A certidão emitida pela Secretaria do Tribunal, informando que o denunciado foi punido em uma partida pelo incurso no artigo 250 do CBJD, em sessão de junho de 2023, no processo 561. Obrigado, doutor Júlio. Doutora Beatriz. Presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Pede a condenação do denunciado nos termos do 250 do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pelo pleito da aplicação da pena mínima convertida em advertência, seguindo o entendimento aí do tribunal, em que pese, né, conste uma reincidência, presidente, mas o fato é que se deu no campeonato há quase um ano atrás, né, em junho de 23, né, e aí aquela discussão se a reincidência ela é um ano, se ela é dentro da competição, né, então foi em outra competição. Portanto, presidente, por se tratar de um segundo cartão amarelo, uma jogada sem violência, né, não teve nenhum ato agressivo que possa ter prejudicado o colega, não tem atendimento médico, não tem relato de xingamento, nada. O pleito de aplicação da pena mínima convertido em advertência. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Júlio. Peço respeito aqui ao doutor Rafael, né, com relação à discussão aqui da reincidência ou não, mas por haver já essa condenação no incurso no mesmo artigo 250 aqui, eu voto pela suspensão de uma partida, sem essa conversão em advertência, então eu voto esse, presidente, uma partida. Obrigado. Doutor Felipe. Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho o voto do relator, então, por unanimidade, uma partida de suspensão. Doutor Júlio precisa registrar o voto. Perdão aqui, presidente, ainda estou me... Está acostumando, né? É. Não, não tem problema nenhum, fica à vontade. Aqui eu tenho que aguardar. Perfeito. Vamos agora ao processo de número 44. Eu passo a palavra ao doutor Júlio, relator do processo 44/2024. Doutor Júlio, com a palavra. Perdão, presidente, 44 foi agora? Acho que é o 43. Perdão. 44 é o próximo.
Processo número 44, partida entre Comercial Futebol Clube e Esporte Clube São Bento. A denúncia foi oferecida pela Procuradoria representada pelo Dr. Vinícius, em face do senhor Leonardo Carneiro Martins dos Santos, atleta da equipe Comercial Futebol Clube. Conforme relato do árbitro, o atleta ora denunciado foi expulso com cartão vermelho direto por, após a marcação de um tiro livre direto para sua equipe, desferir uma cotovelada, atingindo o rosto do seu adversário. O árbitro ainda informa que o atleta expulso saiu de campo imediatamente, bem como que o atleta atingido necessitou de atendimento, mas continuou na partida. Pede, portanto, a Procuradoria a condenação do senhor Leonardo, nos termos do artigo 254-A do CBJD, que constitui exemplo de agressão, desferir dolosamente soco, cotovelada, entre outros, não se podendo olvidar ainda que a agressão, conforme relato da súmula, ocorreu após a marcação de um tiro livre direto, bem como que o atleta agredido necessitou de atendimento médico. Ainda conforme certidão emitida pela Secretaria do Tribunal, o denunciado nunca foi punido por esta comissão. É o relato, presidente. Obrigado, doutor Júlio. Doutora Beatriz. Presidente, trata-se de agressão praticada em momento em que o atleta estava livre da disputa de bola. Portanto, pleito da Procuradoria pela aplicação das penalidades previstas pelo artigo 254-A do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela desclassificação, acho que para o artigo 250, entendendo que não estão... O 254-A, presidente, ele necessariamente ele tem que ter a presença do dolo de agressão, né? Pelo relato da súmula, ele, após o batido do tiro de escanteio, ele desferiu uma cotovelada atingindo o rosto do seu adversário. Eu não consigo ver aqui, presidente, o ato, né, o dolo de agressão, visto que na súmula não relata que teve algum tipo de confusão, né? A gente que trabalha com futebol sabe que quando é identificado um ato agressivo, né, um ato violento contra qualquer tipo de atleta, isso naturalmente já gera um tumulto. O árbitro não relata nenhum tipo de tumulto. Ele coloca que o atleta que teria na jogada, ele foi expulso, ele saiu de campo imediatamente, não reclamou, não foi questionar, não provocou briga. O atleta que foi atingido também, ele que teve o atendimento, mas retornou na partida, né? Veja, então não há relato suficiente na súmula para que caracterize o dolo de agressão ali do 254-A. Portanto, presidente, a defesa entende que não foi um ato violento ali, que foi um ato desleal, né? Uma disputa ali, um braço deixou um empurrando o outro, um deixou acabando o braço e acabou deixando um pouco do braço e acabou atingindo ali o atleta no rosto e por essas razões ele foi expulso, né? A jogada se deu nos acréscimos do segundo tempo, né? Outro fato é que justamente por estar nos acréscimos, se acontece uma cotovelada em campo, com certeza teria assim um relato de confusão, de briga em campo, e não há nada disso, tanto dentro, até pela comissão também, não há uma reclamação aqui de qualquer que seja a parte. Nem a outra equipe adversária reclamou da jogada, enfim, não tem relato de exatamente nada. Foi uma jogada ali que, muito provavelmente, uma briga de espaço, um acabou atingindo o outro, mas não tem o dolo de agressão que necessariamente né, objeto do tipo, tem que estar presente no tipo antidesportivo. Por essas razões, eu vou requerer pela desclassificação, entendendo ser um ato desleal e não um ato agressivo, e aplicação da pena mínima, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra o relator. Presidente, infelizmente aqui no caso a gente, sem vídeo ou sem depoimento, temos que nos ater aqui aos que nós temos, né, de narrativa do árbitro e da própria denúncia. Aqui no presente caso, concordo aqui em partes com o doutor Rafael, né, quando não há aqui um relato de posterior tumulto ou qualquer tipo de manifestação contrária. O atleta que foi atingido, ele voltou ainda para a partida, apesar do atendimento médico. Não há relato aqui de qualquer tipo de discussão. No entanto, a narrativa aqui é bastante clara
quanto à cotovelada, né? A gente não pode apurar aqui se ela foi uma atitude temerária ou se de fato foi uma agressão. Portanto, presidente, o meu voto aqui é pela desclassificação para o artigo 254, que fala sobre praticar jogada violenta, que tem aqui entre os exemplos, né, atuação temerária, imprudente, ou até no inciso primeiro, né, que fala sobre emprego da força incompatível, né, então, no meu entendimento, a cotovelada aqui, como narra o árbitro, enquadra-se melhor neste artigo 254, e voto também pela suspensão do atleta por 2 partidas. Obrigado, doutor Júlio. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia ao relator, presidente. Me parece que ficou bem configurada aqui a agressão, sim. Eu entendi que, enfim, teve a marcação do tiro livre direto e depois disso que teve nessa questão da cotovelada. Nesse sentido, eu vou votar pela pena mínima 254A, parágrafo 1º, inciso 1, que são 4 partidas de suspensão. Perfeito. Eu vou acompanhar o voto do relator. Eu vou desclassificar por 254 com 2 partidas de suspensão. Então, por maioria, Presidente, a Procuradoria requer a elaboração do acórdão. perfeito. Então, por maioria, 2 partidas de suspensão, como em curso no artigo 254. Eu passo a palavra ao doutor Júlio, relator do processo 47 de 2024. Doutor Júlio, com a palavra. Processo número 47 de 2024, partida entre Clube Atlético Linense e Esporte Clube Taubaté, pelo Paulista 2. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria, representada pela doutora Beatriz, em face do senhor Pedro Acácio Monteiro da Silva, atleta da equipe Esporte Clube Taubaté. Narra a súmula da partida que o atleta, ora denunciado, foi expulso de campo ao receber segundo cartão amarelo por simular falta dentro da área penal, de maneira assintosa. Pede à Procuradoria a condenação do senhor Pedro nos termos do artigo 258 do CBJD. Ainda, certidão emitida pela Secretaria do Tribunal informa que o denunciado nunca foi punido pela comissão disciplinar. É o relato. Obrigado, doutor Júlio. Doutora Beatriz. Presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Doutor Rafael. Eu vou requerer pela aplicação do entendimento aí do tribunal, ser fixada a pena mínima convertida em advertência, por se tratar de um segundo cartão amarelo, né, e a conduta do denunciado não ter sido violenta, não ter gerado nenhum tipo de dano a qualquer tipo de colega de trabalho. Então, esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Júlio. Senhor presidente, eu voto aqui pela condenação do atleta nos termos do artigo 258, com a suspensão de uma partida. Perfeito. Doutor Felipe. Eu vou votar por uma partida também, mas eu vou converter em advertência. Perfeito. Eu peço vênia ao eminente relator, mas vou acompanhar o voto divergente por uma partida convertida em advertência.
Mesmo com a conversão. Passo a palavra novamente ao doutor Júlio, relator do processo 48 de 2024. Processo número 48/2024, partida entre Atlético Monte Azul e Rio Claro Futebol Clube, pelo Paulista A2. A denúncia foi oferecida pela Procuradoria, representada pelo Dr. Vinícius, em face da equipe Atlético Monte Azul. A equipe do Monte Azul deu causa ao atraso no reinício da partida, deixando assim de apresentar-se em campo na hora determinada, atrasando sua entrada em 2 minutos. Pede então à Procuradoria a condenação da equipe nos termos do artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E, conforme certidão emitida pela Secretaria do Tribunal, a equipe denunciada foi punida pelas comissões disciplinares em 4 outros processos. É o relato, presidente. Obrigado, doutor Júlio. Doutora Beatriz. Presidente, conforme entendimento da comissão, a Procuradoria requer a aplicação da tabela de valores, considerando o atraso da equipe denunciada, que ensejou o retardamento no reinício da partida, e ressalta, para tanto, que a agremiação denunciada é reincidente específica. Obrigado, doutor Rafael. Presidente, o pleito é a aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Júlio. Presidente, dentre esses 4 outros processos aqui, 2 deles tratam do mesmo artigo 206, portanto, eu voto pela aplicação da tabela. No presente caso, tratando-se de competição do Paulista 2, no valor de R$ 350 por minuto, e voto por dobrar este valor. Portanto, o montante que se somaria a R$ 700, fica um total de R$ 1.400. É como voto. Doutor Felipe. Acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 1.400 para a agremiação. Presidente, eu queria pedir o acordo, tá? Perfeito. E agora chegamos ao último processo da pauta. Eu passo novamente a palavra ao doutor Júlio, relator do processo 50 de 2024. Doutor Júlio, com a palavra.
Processo número 200, processo número 50, 2024, partida entre América Futebol Clube e Grêmio Osasco Audax Sport Clube. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria, representada pelo Dr. Vinícius, em face do senhor Thiago Roberto Shen, treinador de goleiro da equipe América Futebol Clube. Conforme relato do árbitro, o senhor Thiago foi expulso por, após o término do primeiro tempo da partida, sair do campo dizendo as seguintes palavras, protestando contra as decisões da arbitragem. Você só apitou para um lado. Precisa ler o livro de regras de novo. Conforme a Procuradoria, a conduta ora descrita caracteriza ato contrário à disciplina e à ética desportiva, pedindo, portanto, a condenação do senhor Thiago nos termos do artigo 258 do CBJD. Bem como, conforme certidão emitida pela Secretaria do Tribunal, o denunciado nunca foi punido por esta comissão. É o relato. Obrigado, doutor Júlio. Doutora Beatriz. Presidente, a conduta narrada é tipificada pelo rol exemplificativo do artigo 258, uma vez que eminentemente desrespeitosa, quando o denunciado afirma que o árbitro precisa ler novamente o livro da regra do jogo, caracterizando, portanto, conduta contrária à ética e disciplina desportiva, requerendo à Procuradoria, por sua vez, a aplicação das penalidades previstas pelo artigo 258 do CBJD, portanto. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Rafael. Presidente, eu vou pedir vênia para a Procuradoria, eu vou pleitear pela absolvição e, caso não for um entendimento, a aplicação da pena mínima convertida em advertência, entendendo que, né, o árbitro, ele, no relato dele, expulso por, após o término do primeiro tempo da partida, sair de campo dizendo as seguintes palavras, protestando contra as decisões da arbitragem. Ele nem diz que o denunciado se dirigiu a ele, né, falou diretamente para ele ou para alguém ali da equipe, ou para o quarto árbitro, para o bandeirinha, enfim. Né? E as palavras que foram proferidas também aqui, você só apitou para um lado, precisa ler o livro de regras. Eu acho que perto do que o tribunal costuma lidar, né, todos os dias, todas as sessões, eu achei que não foi ofensivo, né? Ele se manifestou ali, eu acho que está dentro do liame ali, até, né, lícito, aturável pelo tribunal, uma vez que o que o código veda são reclamações de maneira desrespeitosa, né? Então, o pleito é pela absolvição. Caso não for esse entendimento, presidente, aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Júlio. Senhor presidente, felizmente aqui a gente não sabe o motivo pelo qual ele foi expulso, né? De fato, não tem aqui essa descrição, só diz que ele foi expulso. Perdão, sabemos sim, né? As palavras aqui. Você só optou por um lado, precisa ler o livro de regra de novo. Entendo que pode ali para o árbitro sim soar de maneira desrespeitosa, né? Era ali ainda o término do primeiro tempo, né? A gente sabe que durante a partida os auxiliares, os treinadores tentam ali de alguma maneira persuadir os próprio árbitro, né? Os seus auxiliares ali. Então, do meu entendimento aqui é o caso sim para aplicação do artigo 258 e eu voto por uma partida, mas com conversão convertida em advertência. Perfeito. Doutor Felipe. Eu vou pedir vênia só para discordar com relação ao benefício da advertência. Eu vou votar por uma partida de suspensão. Chega a ser cômico aqui, né? O que ele fala, que tem que ler o livro de regra de novo, como se ele soubesse mais do que o árbitro, né? Melhor o treinador de goleiro treina o goleiro e o árbitro apita, né? Então, acho que uma partida fica de bom tamanho. E também expulsão, cartão vermelho direto. Então, uma partida sem o benefício da advertência. Perfeito. Eu vou acompanhar o voto do relator. Uma partida convertida em advertência. Doutor Júlio, por favor, o senhor tem que...
Feito. Então, aqui ficou por maioria, né? Então, encerramos a nossa pauta de hoje. Eu agradeço a presença e a colaboração de todos e declaro encerrada a presente sessão.